Álvaro Afonso, Desinflama Brasil, Lava Jato do DNA. Vamos continuar aqui com o nosso fluxograma, falando das principais causas de fadiga adrenal e como é que a gente faz o tratamento desses sinais e sintomas que estão acometendo praticamente o mundo inteiro, mas principalmente o nosso país, que vive ansiedade e estresse crônico há muitos anos. Então, na segunda parte, eu quero focalizar o seguinte: todos nós apresentamos no nosso DNA, no nosso genoma, nos nossos genes, incluindo as bactérias e fungos que vivem no nosso intestino, determinados genes que eles têm pequenas falhas de funcionamento. E esses genes, quando o ambiente é favorável, eles ficam quietinhos, eles não se expressam, eles não ficam ligados. É como nós escolhemos o meme, eles não estão inflamados, eles estão desligados, eles estão silenciosos. Mas os fatores ambientais, como os poluentes, o medo, a tensão, os poluentes como o glúten, a caseína, os desvios e desequilíbrios do intestino, como as disbioses, a permeabilidade intestinal, os alimentos industrializados com uma série de corantes, uma série de conservantes, uma série de estabilizadores e que mudam o pH, a química do intestino, eles acabam inflamando os nossos genes. E nós possuímos mais ou menos alguns genes que são chamados também de parcimoniosos, são chamados genes que, quando ativados, eles proporcionam a economia de energia, mas ao mesmo tempo o portador dos genes apresenta alterações de ânimo, alteração de energia, alteração de foco, alteração de disposição, até alterações na capacidade de desligar as partes do cérebro que funcionam como um alarme, dizendo que a gente corre algum tipo de perigo biológico, psicológico, social ou emocional. Nós acabamos de ver a Copa do Mundo, hoje foi o dia da decisão, e vocês viram nitidamente a diferença de energia entre os que ganharam a Copa do Mundo e os que perderam a Copa do Mundo, que foram os vice-campeões. Então, nos campeões, a energia era nitidamente colocada para frente, a expressão facial, aquela sensação que a energia está percorrendo todas as células e está sendo colocada para fora do organismo, era muito fácil de perceber na França, enquanto na Croácia, pela frustração de não ter atingido o objetivo, a expressão facial, a musculatura, a respiração, os olhos, o brilho nos olhos, a percepção daqueles jogadores era que a libido não estava totalmente colocada para frente, estava colocada em algum outro lugar que não fosse exatamente aquele ali, correto? E ainda por cima nós vimos lá um jogador brasileiro do passado tocando lá um bumbo com uma cara de felicidade, com uma cara de prazer absurda, que era exatamente o que a gente diz que é o sistema límbico fluindo, terminando lá ele tocando aquele tambor. Mas o que isso tem a ver com a fadiga adrenal? As pessoas que têm o polimorfismo, genes que são genes mutantes, que eles não funcionam perfeitamente nessa região
região aqui que nós chamamos de cérebro pré-frontal, que é o cérebro que gerencia estrategicamente as nossas vidas. Quando as pessoas apresentam determinados polimorfismos, determinadas falhas, eles não desligam o alarme do perigo, aquilo que provoca a ansiedade, nem eles conseguem manter o foco quando as situações são adversas por muito tempo. E isso vai provocar a ativação das amígdalas do cérebro e vai provocar um cansaço, uma fadiga nas suprarrenais. Além disso, quando essas pessoas estão vivendo estresse, ansiedade crônica, elas escolhem determinados alimentos que inflamam os nossos genes, principalmente os genes das nossas suprarrenais, como, por exemplo, os farináceos, os derivados da farinha de trigo, os produtos industrializados, o chocolate, o excesso de açúcar, os derivados de leite de vaca e outros produtos como suco de frutas em excesso, refrigerantes e outras coisas que têm uma quantidade enorme de açúcar e alimentos que inflamam os nossos genes, principalmente os genes da suprarrenal. Então, a suprarrenal ou adrenal ou adrenais, elas sofrem, primeiro porque elas são permanentemente ativadas, porque o nosso CPF, ele não consegue desligar os alarmes, que são as amígdalas do cérebro. Então, as amígdalas do cérebro funcionando em exagero continuamente, mais a alimentação incorreta e mais o desequilíbrio das bactérias intestinais e, por consequência, o fígado, o pâncreas e a tireoide, vão provocar o que a gente chama síndrome fúngica junto com fadiga adrenal. E eu estou gravando esse vídeo porque nós desenvolvemos um protocolo. Fica muito difícil explicar um paciente por paciente que ele precisa corrigir o seu CPF para ele corrigir as amígdalas do cérebro. E ele corrigindo as amígdalas do cérebro, desligando as amígdalas do cérebro e consertando o CPF, as regiões inflamadas, ele consegue fazer com que as suas suprarrenais voltem a funcionar com o tratamento. Outro problema resultante disso, desse estresse oxidativo no nosso cérebro, é que o CPF, o cérebro pré-frontal, durante as 3 primeiras fases do sono, a fase 1, a fase 2, a fase 3, o CPF ele fica processando todas as nossas informações catalogadas pelos nossos neurônios espelho, aqueles neurônios que filtram a vida, que filmam a vida, o nosso CPF vai trabalhando toda noite para editar os filmes que devem ficar na nossa memória como aprendizado no dia seguinte. E a parte emocional das nossas vivências, elas são equilibradas e são descarregadas numa fase do sono que a gente sonha. Que a gente sonha quando a gente movimenta os olhos. Movimenta os olhos na fase de movimento rápido dos olhos, ou sono REM, quando a gente sonha. Todo mundo é obrigado a sonhar, não existe vida sem sonho, mas a gente não lembra do sonho por causa de vários motivos que não convém aqui falar. Agora, quando a gente está processando as fases 1, 2 e 3 do sono, essas fases elas não devem ser interrompidas para que a gente possa sonhar e liberar as energias que estão bloqueando o nosso sistema límbico, aquele sistema emocional que eu falei na final da Copa do Mundo, para frente ou para trás, colocado para fora ou voltado para trás. E a gente verifica que as pessoas que não têm um CPF desinflamado, que não têm um CPF funcionando corretamente, elas não conseguem ter um sono reparador, um sono que a pessoa dorme e no dia seguinte ela acorda inteira e totalmente descansada. Nós sabemos que praticamente depois de 50 anos é difícil você encontrar alguém que não sofra de apneia obstrutiva do sono, que é um
uma coisa que no passado não tinha tanta importância por causa da sociedade diferente da que a gente vive, mas hoje a apneia obstrutiva do sono é uma interrupção provocada por problemas respiratórios e problemas no CPF, como eu sempre falei isso. A apneia do sono não é só um problema de respiração, a apneia do sono é um problema também, principalmente de CPF. O CPF, ele também não consegue se manter ligado e desligar na hora que a gente vai ativar as nossas emoções para poder sonhar. Então, 60%, 50% das pessoas dormem muito mal porque elas interrompem a respiração várias vezes à noite e interrompem os ciclos do sono, mas elas não percebem que elas dormem muito mal e elas confundem dormir bem com desabar e ficar fazendo fases do sono interrompidas, que levam a um cansaço absurdo das glândulas suprarrenais. Nos livros a gente sempre vai falar ou vai encontrar que o cortisol inibe a melatonina e atrapalha o sono, mas não é o que a gente vê no dia a dia. No dia a dia a gente vê níveis baixíssimos de cortisol e depois de certa idade nós temos que complementar a melatonina porque ela não é produzida adequadamente pelo cérebro. Não é por causa só da luz azul do computador, do telefone celular. A luz azul do computador e telefone celular inibe a produção de melatonina e impede sono de qualidade. Mas não é só isso não. O cortisol também está muito baixo, a testosterona também está muito baixo, a dopamina está muito baixa, a noradrenalina está muito baixa, porque nós criamos uma sociedade em que a gente vive muito mal. Essa é a grande realidade. Então é preciso que a gente faça atividade física e é preciso principalmente as pessoas aprenderem como é que sem gastar um tostão a gente consegue recuperar o nosso CPF, quando é que a gente consegue recuperar o nosso sistema límbico, quando é que a gente consegue, como é que a gente consegue equilibrar o cérebro direito, o CPF direito com o CPF esquerdo, que é através de práticas de uma técnica que tem 40 anos de evidências científicas que chama mindfulness, ou práticas de treinamento de viver com consciência plena, que é muito fácil de aprender e não tem nem desculpa da pessoa dizer que eu não consigo. Então, essa é, na minha opinião, a segunda causa mais comum de fadiga adrenal. São falhas de polimorfismos no CPF, no cérebro pré-frontal, e aliadas com a péssima qualidade de vida que nós vivemos e o sono muito ruim. O sono, quando nós falamos muito ruim, nós falamos em tempo de sono e nós falamos de qualidade de sono. Qualidade de sono é quando você tem um dia maravilhoso, com muita concentração, com muita atenção, com muito desejo, com muita memória, com muita alegria, com muito humor e muito otimismo. Então, aí sim tem serotonina, tem acetilcolina, tem GABA, tem norepinefrina, tem melatonina e muito GABA no nosso cérebro. Aí sim o cérebro está funcionando bem e a vida está muito boa. Um beijo cheio de ocitocina para vocês. Continue aprendendo o que a gente está aprendendo a aprender com vocês. Ou seja, a perceber o que a gente não percebe, e ainda por cima a gente acha que percebe. Um beijo cheio de ocitocina.